tarde nós vamos falar sobre a bênção, a medida recalcada. Amém? Amém. Quem está comigo, diga glória a Deus aí. Lucas capítulo 6, versículo 38, nós vamos ler, e eu quero caminhar com você, vou fazer uma introdução rápida do capítulo 6, e depois nós vamos então entrar, propriamente dito, naquilo que nós queremos falar sobre bênção, sobre medida recalcada. Vamos lá. Deem e receberão, sua dádiva lhes retornará em boa medida, compactada ou prensada ou recalcada, sacudida para caber mais, transbordante, derramada sobre vocês. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Queridos irmãos e irmãs, Lucas capítulo 6, nele Jesus, ele instrui os seus discípulos como, em última análise, praticar a misericórdia. Como, em última análise, fazer o quê? Praticar a misericórdia. Repita comigo, praticar a misericórdia. E, queridos irmãos, a noção de misericórdia abordada por Jesus, ela tem uma perspectiva final. Uma perspectiva o quê? Final. Perspectiva final no seguinte sentido: perspectiva de perfeição. A misericórdia que Deus trabalha no capítulo 6 de Lucas é uma misericórdia final, uma misericórdia de perfeição, uma misericórdia de santidade, uma misericórdia de viver como Deus, Ele é. Então, o capítulo 6 de Lucas, Deus ele está chamando os seus discípulos para poderem viver como Ele é, como Ele vive, como Ele viveria na face dessa terra. Por isso que então, uma instrução de como, em última análise, praticar a misericórdia nos dias que Deus tem nos concedido. Preste atenção que a humanidade ela está condenada. Sem Cristo está fadada à perdição. Quem concorda comigo, diga é verdade. Mas Deus, Ele precisa, porque Ele ama, manifestar a sua misericórdia a esta humanidade caída, a esta humanidade corrompida, a esta humanidade sentenciada à perdição eterna. E quem Deus, então, Ele levanta por meio de Cristo Jesus em seu ministério na face dessa terra, para poder fazer com que a geração, a humanidade perdida em seus pecados, possam vislumbrar, possam ver e possam provar da misericórdia de Deus. Deus em Cristo Jesus, então, no capítulo 6, ele relata quem ele deseja levantar. E ele deseja levantar aqueles que um dia foram libertos dos seus pecados, tiveram o seu nome escrito no livro da vida, e agora se chamam não mais servos de Deus, mas amigos de Deus, aqueles que têm o seu nome escrito e serão chamados para viver e reinar com Ele eternamente. Nós somos esse povo, que em Cristo Jesus nós somos orientados como discípulos, como facilitadores, então, em última análise, a praticar a misericórdia, para que a humanidade caída, ela possa vislumbrar e provar da misericórdia de Deus através de nós. Então nós precisamos entender que nós devemos ser um canal aberto, nós precisamos ser um instrumento de fluidez da misericórdia do Pai. Declare comigo assim: eu sou o instrumento da manifestação da misericórdia de Deus. E aí, queridos irmãos e irmãs, há um pensamento que diz que o nosso relacionamento, ele é recíproco. O que é isso? Havia lá no período lá de Jesus, lá na concepção helênica, o seguinte, de que a maneira como nós nos comportamos como o nosso próximo, isso daí vai determinar como o nosso próximo provavelmente irá se comportar conosco lá na frente. É a lei da semeadura. Aquilo como eu me proponho a viver hoje, vai estabelecer um padrão, vai estabelecer uma normativa de relacionamento a partir de quem eu sou. E nós que vivenciamos uma igreja de discipulado, nós precisamos compreender que nós que estamos em Cristo e em discipulado, nós somos a forma. E a forma, ela estabelece a forma.
Então a nossa forma de se comportar, ela vai estabelecer no futuro um padrão de vivência, onde aqueles que estão ao nosso redor, eles não ficarão sem uma referência. Declare assim: eu fui chamado para ser referência de Deus nessa terra. E aí que entra Jesus. Jesus no capítulo 6 de Lucas, o que ele faz? Jesus no capítulo 6 de Lucas, ele exorta os discípulos a substituírem então os comportamentos antiquados, os comportamentos inadequados, por comportamentos característicos do seu reino, do reino de Deus. No capítulo 6 de Lucas, Deus está falando assim: olha, vocês precisam substituir o modo com que vocês estão vivendo, a partir dos valores da queda, precisam substituir com os valores do reino de Deus. E de certa forma isso é muito importante, porque quando nós excluímos os comportamentos inadequados, que não têm as características do reino de Deus, e começamos a manifestar os valores do reino, então nós começamos a imitar a Deus. Começamos o quê? Vem comigo, gente, me ajuda a pregar. Começamos o quê? A imitar a Deus. Então Jesus está dizendo: olha, o modo como vocês devem viver não é como tem sido até hoje. O modo como vocês devem viver tem que nele haver uma transição para que esteja presente de uma forma prática os valores do reino. E aí então vocês vão começar a imitar a Deus. E aí que começa a gente ser forjado e entrar na forma. Como assim, pastor? Quando a gente começa a imitar a Deus, o que Jesus está querendo dizer nas entrelinhas é que nós começamos a ser bondosos. E bondosos não é apenas para aqueles que nos são bondosos. Nós começamos a ser bondosos para com os maus. Porque Deus, ele é bom para com os maus. Ele faz o sol nascer, a chuva descer para bons e para... Quando nós começamos a imitar a Deus, nós começamos a manifestar bondade até mesmo sobre os ímpios. Pastor Alexandre é um testemunho aqui hoje do que ele e a pastora Bárbara vivenciaram. Porque aquele camarada estava lá, querendo, alcoolizado, drogado, lá naquele lugar, na interação com o pastor Alexandre e com a pastora Bárbara, espoliá-los, tiraram alguns recursos deles. E essa é a mentalidade daqueles que decidem não viver imitando a Deus, que decidem, não viver, com os valores do reino. Mas o pastor Alexandre, naquele dado momento, ele decidiu imitar a Deus. Aquele camarada não tinha nada para dar a ele financeiramente, e nem ele tinha razão para poder dar alguma coisa, de comer e beber. Mas naquele dado momento ele assumiu um comportamento que agrega o valor do céu, que agrega o valor do reino de Deus. E ali aquela pessoa, ela encontrou um padrão que possivelmente durante o dia todo de hoje ela não vai encontrar. Mas ela não vai terminar o dia de hoje sem ter uma referência de como ela deve viver. Mesmo que alguém não mereça, mesmo que alguém seja ímpio, mesmo que alguém seja mau, se eu decido imitar ao meu Deus e manifestar os valores do reino, eu serei uma referência de comportamento para aqueles que interagiram comigo. Chamandaba sábia. Papai está em casa. Dá um toquinho nessa pessoa que está do seu lado e fala: papai está em casa. Fala assim: ele está querendo colocar você e eu na forma hoje. Sabe por quê? Porque Deus não quer que a nossa geração viva sem uma forma, e uma forma que reflita a imagem de Jesus Cristo, mediante a presença do Espírito Santo habitando em nossa vida. Diga para esse irmão que está do seu lado se tem presença do Espírito Santo na tua vida. Fala assim: então tem a forma de Jesus viver através dos seus dias. Diga aí, amado. Só quem crê celebre ao Deus da sua vida, dando a Ele uma salva de palmas. E aí, bederraço, que ouca na mamba da baça. E sobre os ingratos, Deus é bondoso para com os ingratos? Sim. E aí, ainda que você seja bondoso para o ingrato, e você o veja virando as costas,
não mude o seu padrão, não mude, sabe, o desejo de ser referência imitando a Deus. Permaneça sendo bondoso, porque você não está aqui para receber a retribuição de um homem que está caído, de uma mulher que rompeu com a graça, mas você está nesta terra plantado e plantada para refletir quem Jesus é na face dessa terra. Pastor, vão virar as costas para mim, viraram para Jesus. Pastor, vão falar mal de mim, falaram também mal de Jesus. Mas uma coisa Jesus não deixou de fazer, de ser bondoso para com todos aqueles que vinham ao seu encontro. Dá um toquinho nessa pessoa que está do seu lado e pergunta: tem bondade aí? Tem bondade aí? Fala assim: um cafezinho só está R$1, paga lá depois para mim. Nós aprendemos através disso, sabe o quê? Que se nós queremos viver em um mundo que tem as qualidades do reino de Deus, quem quer viver num mundo que tem as qualidades do reino de Deus, a vida do reino aqui nessa terra, você quer viver? Quem quer viver em um mundo onde Jesus nos usa para tornar o melhor, diga glória a Deus. Então nós precisamos conceber que nós precisamos tratar as outras pessoas de maneira semelhante ao reino de Deus, de maneira semelhante à maneira em que o reino de Deus trata. Se a gente mudar, se a gente trocar, se a gente negociar, o mundo que a gente vive, nele nós não encontraremos as qualidades do reino. Sabe por que o mundo ainda está do jeito que está? Porque ainda tem os remanescentes de Israel, aqueles que não dobraram o seu joelho a Baal, e que mesmo lidando com ingratos, com ímpios, com mal agradecidos, ainda permanecem posicionados, sendo bondosos e sendo alguém que pode manifestar o amor de Jesus a muitas pessoas. Eita glória! E aí, queridos, Lucas 6 é isso. É a instrução de Jesus, convidando os seus discípulos a, em última instância, em última análise, praticar a misericórdia numa perspectiva final de perfeição, de santidade, da maneira de ser o reino de Deus. Pastor, mas eu jamais vou ser perfeito, mas você está caminhando para lá. Diga para essa pessoa que está do seu lado: você jamais será perfeito. Fala assim: mas você está caminhando para lá. Diga assim: então te esforça. Fala assim: engole o sapo, engole a rã, engole até a serpente se necessário, mas não saia da rota da perfeição. Todo mundo faz, todo mundo fala, todo mundo age assim, mas você não é todo mundo. Você é alguém que Deus te chama pelo nome. Você é alguém cujo nome está escrito na palma da mão. Você é alguém inegociável. Pode a madeira quebrar, o pau quebrar, eu sou alguém que não retrocedo. Tem alguém aqui comigo? Será que papai foi para casa ou está on? Papai está on. Nós estamos diante aqui de um texto onde ele fala assim: olha, existe um padrão. Vocês vão ser medidos segundo ao padrão de comportamento que vocês assumirem. Lá na parábola dos talentos, diz que nós temos um padrão, potencialidade, capacidade. A Deus deu um talento, o Senhor deu um talento, a outro deu 4, a outro deu 5, deu segundo a capacidade de cada um. E o Senhor veio para poder o quê? Fazer a prestação de contas, tendo como fundamento e como perspectiva a capacidade que cada um tinha, que ele reconhecia. Deus reconhece a sua capacidade, Deus conhece o potencial que você tem.
E não adianta você se esconder, eu me esconder, achando, eu não fui chamado para ganhar vida. Você foi chamado para ganhar vida. Agora, quantas vidas? Isso depende daquilo que Deus te entregou para que você possa exercer, frutificar na presença dEle. E aqui nós estamos diante de um texto que nos fala da medida recalcada. Medida o quê? Medida recalcada, medida prensada, medida, amassada, medida socada. É desse jeito, é tudo assim. Tudo sinônimo. É ou não é verdade? Mas para a gente resolver esse problema, eu falo assim: quem tem a medida recalcada jamais será encontrado como um recalcado. Tem nada a ver medida recalcada com viver recalcado. A medida recalcada, ela tem a ver com mentalidade. Fala comigo assim, número 1, a medida recalcada, ela tem a ver com mentalidade. Porque, irmãos, a medida recalcada é a medida de quem tem uma mentalidade próspera. Mentalidade o quê? Mentalidade próspera. A medida recalcada é o primeiro padrão para quem quer transbordar. Se você quer transbordar, você jamais vai transbordar sem passar pela medida recalcada, de uma maneira devida. Você pode até transbordar, mas você vai ficar com buracos, você vai ficar com lugares abertos. Porque o recalcado, o prensado, era quando colocava os grãos, e ali o que? Se prensava. Ou seja, os espaços que estavam vazios, eles eram o que? Sobre eles prensados, para que esses espaços vazios, eles pudessem ser ocupados. Por isso que é prensado. Então você pode até transbordar, mas se esses lugares não estiverem prensados, você vai transbordar, mas possivelmente haverá lacunas abertas naquilo que poderia você então estar abençoando e conferindo a alguém. Então, quando uma pessoa, ela se propõe a manifestar a medida recalcada, ali já está manifestada a mentalidade dessa pessoa. Essa pessoa, ela tem uma mentalidade próspera. E quem tem uma mentalidade próspera é alguém que tem uma mentalidade com liberalidade. É alguém que tem uma mentalidade com generosidade. Então, quem começa a estabelecer a medida para poder alcançar a transbordante, ele já precisa dizer, olha, eu quero que transborde, mas eu quero que transborde da maneira mais intensa possível. E ali então ele prensa, ou seja, eu vou chegar lá. Alguém ainda vai chegar lá, a bênção transbordante vai chegar lá, mas quando transbordar, não vai ter lacuna nenhuma para ser preenchida, não vai ter lugar nenhum que poderia ser utilizado, tudo vai estar ocupado, porque eu quero transbordar, mas eu quero transbordar de uma maneira aonde a bênção vai ocupar todos os lugares, aonde a bênção vai tomar toda a realidade, e não haverá uma falha sequer. Por quê? Porque o processo do transbordar já começou com a mentalidade próspera. Tem gente que quer transbordar, mas começa de qualquer jeito. Tem gente que quer transbordar, mas começa fazendo, da maneira incorreta. Quantos querem ser lotados de Deus? Lotado de Deus. Sabe aonde começa? Quietinho no seu canto, sem ninguém ver, aprendendo as coisas básicas do Evangelho, aprendendo a caminhar em humildade, antes de querer falar para alguém, quer sentar para poder ouvir falar, ministra sobre a minha vida, princípio de humildade, antes de querer estar sobre alguém, eu quero estar abaixo, me quebrantando e reconhecendo essa pessoa como alguém de maior valor do que eu, porque eu bem sei os meus pecados, aqueles que eu trago na minha vida, e alguns deles que eu luto todo dia para poder vencer. E eu estou lidando com pessoas que eu não as conheço, que possivelmente conseguem se desvencilhar dos pecados com muito mais facilidade do que eu. Nós precisamos, irmãos, compreender essas coisas.
e entender que a mentalidade, a medida recalcada, ela inicia já com mentalidade de liberalidade, generosidade, uma mentalidade de alguém que está bem intencionado. Eu quero transbordar, eu quero ser cheio de Deus, eu quero ser uma referência, mas eu não quero ser uma referência apenas que as pessoas me veem e me achem belo. Eu quero ser uma referência aonde as pessoas podem me ver, podem me achar belo na minha maneira de viver, mas quando vem a tempestade, quando vem a chuva, quando vem os ciclones da vida, quando vem as perseguições, não é qualquer coisa que vai me ver no chão, porque eu tenho fundamento. Nós estamos vendo aí escândalos e mais escândalos de pessoas muito bem vistas, pessoas conhecidas em muitos lugares, mas que perderam o fundamento. Que à medida o padrão recalcado deixou de existir, começou a existir brechas, lacunas abertas, lugares sem preencher. Poderia até estar transbordando, mas cheio de brecha na sua vida. Diga assim comigo: misericórdia. E aí, queridos, a palavra de Deus nos diz sobre generosidade, sobre liberalidade. Lá em Provérbios capítulo 11, versículo 25, diz assim: olha, o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Olha lá outra versão: a alma generosa, o quê? Engordará. E o que regar, também será regado. O ímpio, ele é uma prova para que a gente não permaneça sendo liberal. O ímpio, ele é uma prova, o ingrato, ele é uma prova para que a gente não permaneça sendo alguém próspero nas nossas ações. Porque quando a gente faz o bem para alguém, uma bondade para alguém, essa pessoa vira as costas, qual é o desejo que a gente tem? Continuar sendo bondoso com essa pessoa? Não. É virar as costas. E às vezes o ser bondoso não é continuar estendendo a mão, às vezes o ser bondoso é sentar e puxar a orelha. Porque tem hora que o ser bondoso é dizer não. Tem hora que o ser bondoso é corrigir. E quem não corrige, achando que está sendo bondoso, vendo a pessoa no caminho errado, está cooperando para que essa pessoa chegue mais rápido no abismo dela. E a gente não pode agir assim. Diga assim: eu não posso agir assim. E aí, queridos, no outro texto, Provérbios 13, 22, diz assim, 13, 22, Provérbios 13, 22, joga aí para a gente ler. Diz assim: a pessoa de bem, o que acontece? Deixa a herança para os netos, mas a riqueza do pecador vai para as mãos do justo. Ou seja, permaneça com a tua mentalidade próspera, permaneça com liberalidade, se movendo na face dessa terra com generosidade. Se o teu irmão te pede uma capa, ofereça a ele 2. Se alguém te ferir numa face, da tua face direita, na face, vire a face direita para essa pessoa. Ou seja, o padrão, irmãos, para manifestar, por isso que eu disse, a misericórdia final, a misericórdia na perspectiva de perfeição, de santidade, isso não é para cristão frouxo. Deus está tocando um chofar aqui hoje. E no final eu vou dizer qual é o chofar que eu entendo que Deus está tocando aqui, para que haja algo manifesto. Estava preparando essa mensagem, Deus gerou no meu coração, eu falei: meu Deus, que obra é essa? E Deus está nos chamando para mais perto. Diga assim: Deus está nos chamando para mais perto. Então a medida recalcada, a bênção recalcada, é aquela que tem a ver com a nossa mentalidade. Você chega ali fora, você pode abençoar alguém, você não abençoa. Você fica contando no dedo, você fica fazendo conta para ver se vai dar para pagar tudo, para depois você entregar o dízimo. Diga assim, fala baixinho, papai. Está errado, irmão. Primeiro você entrega o dízimo, depois você faz conta para ver se vai dar para pagar. É questão de mentalidade. Mentalidade mesquinha, trata das coisas da terra primeiro.
Mentalidade próspera, Colossenses 3. Pensa primeiro nas coisas do céu e nela medita. E nela se move, porque sabe que tem um Redentor cuidando de todas as coisas. Para aqueles que se entregam a Ele, irmãos. Então a gente precisa ter isso claro para nós. Hoje em dia, irmãos, o percentual da grande maioria das igrejas é que metade dos seus discípulos ou membros não são dizimistas fiéis. E é por isso que é uma miséria. É por isso que é uma desgraça. Porque às vezes o mundo faz coisas melhores e maiores do que os filhos de Deus poderiam fazer. Por quê? Porque a nossa referência não é ser tocado, conduzido pela avalanche do Espírito da vida que rompe e quebra todas as represas que impedem Deus de manifestar a glória dele. A gente está cheio, irmãos, de coisinhas, sabe, na nossa vida, impedindo a gente de destravar a generosidade, de destravar o amor, de destravar a misericórdia, de destravar o perdão. A gente tem que recorrentemente se colocar diante de Deus e falar: Senhor, me destrava de novo. Senhor, me destrava de novo. Chegou a hora que quando você olhar para alguém, você vai falar: eu vou abençoar. Aleluia, guarda o aleluia aí para não sair. Você vai falar assim: eu vou abençoar. Fala mais alto. Vocês estão com vontade de abençoar não, gente? Se você não está com vontade de abençoar, vou te dizer, você precisa aceitar Jesus de novo, nascer de novo. Diga assim: eu vou abençoar. E todas as vezes que eu for abençoar, eu vou prensar, eu vou recalcar, eu vou dar tudo que eu puder dar para abençoar. Ou seja, eu quero encher essa pessoa o máximo que eu puder. Eu não quero ficar recebendo, eu quero ficar abençoando. Porque é melhor dar do que receber. Olha a chavinha virando aí, a mentalidade quebrando tudo aí. Eu não quero ficar recebendo, porque quem está recebendo está abaixo do que quem está dando. E Deus quer que eu esteja dando, abençoando, concedendo, oferecendo. Mas a mentalidade que está aí fora, irmãos, é de que a gente fica com um pires na mão. Você sabe que o inglês, para ele receber ajuda do governo, é uma vergonha. Tem ingleses que se matam se eles passarem muito tempo recebendo ajuda do governo. Mas pouco tempo atrás, fiquei sabendo de uma pessoa que virou assim, ela tem um negócio, falou assim: vem cá, eu quero que você traga amanhã a carteira para a gente assinar. Falou 3 vezes. Na terceira vez, aquela pessoa que estava trabalhando falou assim: amanhã não vem mais não. Falou: por que você não veio? Falou assim: porque você está querendo assinar minha carteira. Eu falei: isso não é bom? A pessoa falou: você vai ter seus direitos, vai ter aí seu vale transporte aí, sei lá, seu auxílio de transporte, auxílio de alimentação, não é bom isso? Ela falou assim: não quero isso não. Por que você não quer? Porque se você assinar minha carteira, eu vou perder minha Bolsa Família. E eu não quero. Minha Bolsa Família eu ganho de graça. Aqui eu tenho que acordar todo dia para vir. A mentalidade, irmãos, que está sendo criada é uma mentalidade de escravo. Uma mentalidade de quem é a foz. Ou seja, é o alvo da onde escoa, da onde se descarta. Porque aquilo que se recebe é descarte. E eu não estou aqui para receber aquilo que é descartável, aquilo que é descartado. Eu estou aqui para ser alguém que produz. Eu estou aqui para ser fonte. Eu estou aqui para ser, sabe, alguém que faz jorrar algo novo. Eu estou aqui para poder estender a minha mão. Pastor, tem momentos que a gente precisa na nossa vida? Tem momentos que Deus permite que a gente receba. E a gente recebe. Mas ao receber, a gente não pode se conformar.
porque Deus nos estabelece como referência. E Ele, irmãos, diz em sua palavra que o mundo aguarda com expectativa o quê? Com ardente expectativa o quê? A manifestação dos filhos e das filhas de Deus. O mundo está esperando o povo de Deus se levantar. Diga para essa pessoa que está do seu lado: o mundo está esperando você e eu nos levantarmos. Para ficar melhor, diga assim: chegou o nosso dia. Fala. Você não falou como quem crê que chegou o teu dia. Fala assim: chegou o meu dia. Fala mais alto, diga: chegou o meu dia. A última vez, declare: chegou o meu dia. Você falou porque você crê ou porque eu pedi você para falar? Se de fato chegou o seu dia, declare: chegou o meu dia, e se exponha a Ele. Deus me revela aqui que Ele está indo à frente de algumas pessoas aqui, que chegaram neste lugar no dia de hoje com muitas coisas travadas, enrijecidas em sua vida. E eu vejo um varão de banco na frente, marchando com a espada. E ele diz assim: erga-te e receba. Estenda a tua mão ao céu. Espírito da vida, desça com a boa porção, a boa porção de um povo gerado e forjado e levantado para poder dar de uma forma prensada, aonde não haverá lacunas para ser preenchida, aonde não haverá brechas, mas haverá bondade sobre ingratos, sobre ímpios. Haverá um molde estabelecido nesta terra, aonde a nossa sociedade verá o reino de Deus sendo manifesto. Receba na tua vida e seja selado no teu espírito, em o nome de Jesus. E aí, tá. Número 2, a medida recalcada é a medida de quem enfrenta resistência. Por isso empurra, por isso comprime. O que é isso, pastor? A medida recalcada é aquela que a gente vai querer manifestá-la, mas a gente vai ter que comprimir, a gente vai ter que socar, porque quando se colocava lá no saco, no recipiente, tinha que o quê? Comprimir. Por quê? Porque tinha resistências. Há pessoas, irmãos, que a gente enfrenta muita resistência para a gente abençoar. A gente fala do amor de Jesus, a pessoa não quer. A gente fala da bondade de Deus, a pessoa não compreende. A gente manifesta a misericórdia do Pai, a pessoa ela não abre a mente. E aí, queridos, o que acontece é que nós precisamos compreender que resistências, na medida que Deus deseja nos fazer viver, elas vão ser externas e internas. Em muitos momentos, Jesus enfrentou resistências internas para poder abençoar pessoas e vidas. Jesus, quando estava entre os seus em Nazaré, Marcos capítulo 6 nos fala sobre isso. Ele estava ali, mas a familiaridade
que ele havia adquirido lá em Nazaré, com aquelas pessoas, fizeram com que a presença dele, quem ele era, caísse em descaso. E ele, o texto sagrado nos diz que ele fez poucos milagres ali, porque já era algo familiarizado a eles. E alguns milagres, ou a maioria dos milagres, ou quem sabe a maioria, ou todos os milagres, só foram feitos em Nazaré, segundo Marcos capítulo 6, porque Jesus, diante daquela resistência que as pessoas tinham para com ele foi ao encontro de pessoas que ele queria abençoar, mesmo essas pessoas não reconhecendo ele como Messias, como Cristo. Olha a resistência que ele enfrenta na terra dele. Ele foi lá e tocou nessas pessoas. Para ele curar, ele teve que tocar. Em outros momentos do ministério de Jesus nem tocou. Como servo do centurião, o centurião falou: preciso que você vá na minha casa. Olha, eu não vou na tua casa. Pode ir para casa, que o teu servo já está curado. Jesus nem foi lá, porque ele não enfrentou resistência com o centurião. Mas tem pessoas que a gente vai enfrentar resistência, e eu quero te dizer: seja valente. Seja valente. Não negocie quem Deus te chamou para você ser. Não negocie os comportamentos que Deus te chamou para você manifestar. Seja alguém que enfrente resistências. E não apenas isso. Jesus enfrentou resistências também externas com os discípulos. Tomé disse após Jesus ressuscitar: não, eu só creio se eu tocar nas chagas. Tantos milagres Jesus fez, tantas maravilhas Jesus fez diante de Tomé, e Tomé ainda solta uma dessa: só creio se eu tocar nas chagas de Jesus. E aí o que acontece? Quando Jesus se encontra com Tomé, no primeiro encontro, Jesus chama Tomé e fala: Tomé, olha aqui, toca. Resistência. Jesus poderia ter dito a ele: Tomé, já se você só crê se você tocar, vai plantar batata, Tomé, já fiz muita coisa para a tua vida, estou cansado de fazer milagre, estou cansado de manifestar a minha glória, e você, Tomé, ainda me solta uma dessa? Mas o que Jesus fez? Jesus vai lá e vence a resistência de Tomé. Vença a resistência daqueles que não têm, estrutura para compreender a grandeza do que Deus te chamou para você viver e para você entregar. Tem alguém entendendo? Diga glória a Deus. Toca, Tomé. É isso que você precisa, Tomé. Toca. São resistências externas. Poderíamos falar de Judas e tantas outras pessoas que tiveram dificuldades para poder receber o que Jesus queria entregar, para poder compreender quem era Jesus e o que ele tinha e o modo como ele vivia. Mas ele também enfrentou resistências internas, porque há momentos na nossa vida, irmãos, que a gente deseja, abençoar, a gente se propõe a viver imitando Jesus, e a gente enfrenta resistência, não é só externa, é interna, a carnalidade. Fala a verdade. Não é verdade? Quando alguém fala mal de você pelas costas, aí você está indo daqui para lá e ela está vindo de lá para cá, essa pessoa. Qual é a vontade que dá? Querida, mano, como é que você está? Que maravilha, sou chonado na tua vida, que coisa gloriosa. É assim? Qual vontade dá para fazer? Não vou para lá não, vou beber água. Vai para a cruz, meu santo não cruza com dele não. A carnalidade, irmãos, é uma resistência que nos impede de viver na medida que Deus quer nos colocar e segundo a forma que Ele quer que nós sejamos. Mas quando alguém nos fala mal, nós precisamos vencer a nossa carnalidade. Carnalidade é uma coisa que todo dia a gente tem que acordar e a gente tem que matar. Porque todo dia a carnalidade brota. Todo dia a carnalidade vem. E todo dia a gente precisa pegar a nossa vida e colocar debaixo do sangue da cruz, para que ela seja morta. E a gente então possa, em última análise de misericórdia, praticá-la e então viver imitando Deus na face dessa terra.
Só que não é esse tipo de vida que a igreja nos últimos dias está querendo viver. Não é esse tipo de igreja que aqueles que frequentam o templo querem viver. A igreja que nós vivemos hoje em dia é a igreja seguinte: o mesmo percentual de divórcio que tem dentro da igreja, tem fora da igreja. Ah, pastor, incompatibilidade de gênero. É verdade. Incompatibilidade o quê? Do lugar. Alguém está fora do centro da vontade de Deus. Porque não tem como duas pessoas estarem no centro da vontade de Deus e não manifestar a misericórdia de modo prático, perfeito, como nós estamos ouvindo aqui hoje. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, irmãos, as resistências elas caem por terra em nome de Jesus. Você tem problema no casamento? Tem. Mas a resistência vai cair por terra em nome de Jesus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você tem problema na sua célula? Tem, mas a resistência vai cair por terra em nome de Jesus. Ah, pastor, mas eu não gosto, mas você vai lá e Deus vai te tomar, Deus vai lambuzar você de azeite, Deus vai encher tua boca de glória, Deus vai tratar da tua carnalidade e você vai chegar ali, meu irmão, minha irmã, pisando e voando nas asas do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque Deus Ele gosta, Deus Ele ama exaltar aqueles que se colocam diante dEle, sem ninguém ver. Deus, a minha plateia não é quem está lá embaixo vendo, minha plateia não é quem está batendo palma, a minha plateia maior e a mais desejada é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo de Deus. Aonde estava Davi? Atrás da malhada. Mas na hora de levantar, levanta Eliabe, levanta Abinadab, levanta quem? Aquele que está lá. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu não sei qual era a melodia, mas ele estava louvando a Deus, compondo suas canções. E quem sabia? Só as ovelhas e o Pai. Na hora que se levanta Golias, a resistência externa. Aonde estão aqueles que estavam preocupados em serem vistos, em apenas transbordar, ou seja, em apenas vencer a batalha? Estavam posicionados, mas o peso e a envergadura da vitória não estava com eles, estava com aquele que estava lá de trás da malhada, na presença do Pai. Entenda que quando nós decidimos viver debaixo da cascata do azeite e envolvido, tomado pela redoma da glória, papai tem prazer em pegar e em levantar e dizer: esse é meu. Você já viu Deus perder batalha? Quem já viu Deus perder batalha? Então quem vive imitando a Ele jamais vai perder batalha. O problema é que a gente não quer viver igual a Ele, a gente quer viver segundo os nossos princípios de entendimento, que nós compreendemos como vitória e como questões bem-sucedidas. Mas nem sempre aquilo que nós compreendemos como uma atitude que vai nos levar a algo bem-sucedido tem a aprovação do céu. A carnalidade é uma delas. E não apenas a carnalidade, irmãos e irmãs, nós precisamos compreender que a incredulidade também o é. É uma resistência que toma a gente por dentro e impede a gente de viver coisas tremendas. Segura a mão dessa pessoa que está do seu lado, diga assim: meu irmão, eu estou crendo que Deus vai fazer um rebuliço na tua vida. Fala assim: só que você precisa crer de dentro para fora. A medida recalcada, irmãos, ela enfrenta resistências para ela ser alcançada. A carnalidade é uma delas, a incredulidade é uma delas, a familiaridade, ou seja, o descaso de quem nós somos. Quem é esse? Esse é o Rabinho, cara. Esquenta a cabeça com ele não. Esquenta a cabeça com o que vão falar de você, não esquenta a cabeça com o que vão pensar de você. Você se preocupe com o que o céu está pensando a seu respeito.
porque não há resistência que haverá de estabelecer-se diante de você. Número 3, irmãos. A medida recalcada é a medida, número 1, né? Que tem a ver com mentalidade, e com uma mentalidade próspera. Número 2, é a medida que enfrenta a resistência. Por isso tem que empurrar. Empurrar o quê? E vencer as resistências externas e internas, que nos impedem de abençoar, que nos impedem de viver imitando a Deus. É isso que eu estou pregando aqui, que eu estou ministrando aqui. Que nos impede de tornar a misericórdia algo prático, algo visível, um padrão de discipulado para a nossa vida. Amém? Em terceiro, a medida recalcada é a medida de quem usa de violência. Usa de quê? Usa de quê? Violência. Uma medida que usa de violência. Uma medida que empenha força, que coloca força. Por quê? Porque lá, está lá o sexto lá. Tem que colocar força, violência. Quanto mais bater, mais possivelmente caberá, mais possivelmente abençoará. E aí, irmãos, Jesus teve momentos na vida que ele teve que ser violento. Repita comigo, Jesus foi violento. Quando Jesus entra no templo, estavam fazendo o quê? Comercializando no templo. Tornando o templo, e o templo já era o centro comercial, financeiro, jurídico da época, ou seja, o cartório funcionava no templo, o banco funcionava no templo, e muitas outras coisas, empréstimo era no templo, muitas coisas no templo. Jesus entra, e o que ele faz? Ele vira a banca daqueles que estão ali. Por quê? Porque Jesus olha e fala assim, a minha casa não foi constituída para isso, a minha casa foi constituída para ser casa de oração. Casa de oração. Quem aqui é a casa de Deus? Diga para esse irmão que está do seu lado, por que você tem preguiça de orar? Diga aí. Aí você fala com ele assim, eu não tenho preguiça de orar não, rapaz, eu oro direto, fala aí. Aí você resolve se você falou mentira ou verdade. Mas uma coisa é certa, irmãos, para nós vivenciarmos a medida recalcada, a gente vai ter que ser violento em muitos momentos. A gente vai ter que ser duro, a gente vai ter que colocar força, porque senão o negócio não vai, o negócio não fica do jeito que tem que ficar. Porque o evangelho não é só passar a mão na cabeça. Vida de discipulado não é só dizer sim. Vida de discipulado é às vezes você dizer assim, olha, é desse jeito e ponto final. E a violência é algo que Jesus usou. Jesus foi violento no templo. Jesus foi violento com os religiosos. E uma das coisas que eu tenho já começado a falar lá na igreja, eu prefiro que uma pessoa religiosa, ela vá para o mundo, do que ela fique na igreja. Desculpa, pastor Alexandre, depois você remenda, pastora Barra. Eu prefiro, se for para ficar no ambiente da glória, fazendo cara de paisagem, eu prefiro que Deus pegue, pesque e leve para fora de novo. Quem aqui já lavou roupa mesmo assim, muito, teve que dar uma esfregada, botar para enxaguar, esfregada de novo. Tem gente que é assim, irmãos. Tem gente que Deus tem que pegar, dar uma enxaguada e coloca aqui para poder ver se o negócio fica tranquilo. Aí pega, tira, fala, está ruim. Cara de paisagem, para o mundo, outro, na mão do sapato de Satanás. Traz de novo. Na mão do capeta, traz de novo. Tem gente, irmãos, que não precisa nem de uma escovada do diabo. Só ouve um som de amor, de graça. E a pessoa já sente o cheiro das águas, é como a corça. Mas eu prefiro, porque eu fui assim. Ontem mesmo eu estava compartilhando com não sei quem, eu me esqueço. Falei, eu era essa pessoa, na minha igreja, conhecia. O ensino da igreja, né? Peregrinando, esse ensino todinho, cantava tudo, da harpa, do inário, cantava tudo. E depois eu saía para a balada. Tomar uns biricutico, não é? E fazia um negocinho. E a galera, para quem gostava, atrás da igreja, o que fazia? A galera de mais idade que eu, já está tudo lá, pronto, lá o banquete, certo? Um cigarrinho de maconha. Depois do culto, ia lá fumando a maconhinha depois do culto, tem problema? Assim na minha vida, na igreja. E eu lá conhecia toda a igreja. Sabia que a Anitta também já foi da igreja? Sabia ou não sabia?
Prepara. Foi na igreja. Foi da igreja. Estava no meio das ovelhas, no meio do redomo da glória. Mas não se dispôs a ser tocada e tomada pela glória. Eu precisei ir lá para fora, ser escovado. E depois de escovado, já no gogó do urubu, não sei nem se urubu tem gogó. No gogó do urubu, já vendo tudo indo embora, lá, igual o Jonas não vendo peixe. Falei, Deus, se tiver oportunidade, o Senhor me ajuda. Irmãos, Deus foi com violência na minha direção. Porque se Ele não fosse com violência, eu não estaria aqui hoje. Ele chegou e falou, isso daqui eu não quero, isso daqui eu não quero. Mas Deus, está todo mundo fazendo, mas eu não quero que você faça. Está todo mundo namorando, mas eu falei, mas eu não quero que você namore. Você não está vendo que você vai cair? Você não está vendo que no primeiro beijo na boca você vai fuçar no inferno, na lavagem? Eu não quero você. Eu falei, meu Deus, minha carne está pulando do osso, mas eu não quero por isso. Violência de Deus comigo. Tem muita gente que está no meio do movimento, mas não faz parte do movimento. Porque não usa de violência. Está tudo bom. Estou esperando a pessoa que está do meu lado, terra de glória, para eu também entrar no manto. Estou esperando alguém dar um grau mais alto para poder ver quem vai levantar a mão primeiro, para poder levantar a minha mão. Está no meio do movimento, mas não faz parte do movimento. Então é melhor tirar e botar lá fora, para poder voltar e aprender o valor e a importância de fazer parte do movimento. Do movimento da adoração, do movimento da intercessão, do movimento do evangelismo, do movimento da célula, do movimento do discipulado. E discipulado não é coisa para gente frouxa. É preciso ser violento. Tem dia, eu não estou com vontade de ir na célula, mas eu sou chamado para transbordar, mas para transbordar tem que recalcar, tem que botar força. Robson, quietinho aí, você vai hoje na célula, hoje vai levar 3, 4 ainda para você aprender. Já trouxe uma, falta mais outra. Desse jeito, violento, vai caber mais, Já desistiu da quantidade de vezes que a sua célula multiplicou? Já está bom o número de pessoas que você ganhou para Jesus? Seja violento, mais uma, mais duas, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, vai caber mais. Agora tem crente Penélope. Está preocupada com a roupa que vai, com a unha que coca vai pintar, se o cabelo está com chapinha, chega na igreja sozinho, não fala de Jesus para ninguém. E ainda para adorar, que Ele cresça, que eu diminua. Se expulsar um demônio, credo. Deus não me chamou para isso não. O varão está preocupado com o pneu do carro, se o carro está com isso, está com aquilo, o carro está limpinho, está bonitinho, cheirosinho. Não bota ninguém para dar uma carona dentro do carro. O carro está lá, Deus deu para você ser violento, cabeça. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Bota esse carro para Jesus usar ele também. Não, mas meu carro, Jesus me deu, tem que cuidar para ele, encha ele de gente. Diga para esse irmão que está do seu lado aí, olha, o carro aí, ó, é para me botar lá dentro, fala aí. A medida recalcada, querido, olha só. A medida recalcada não é para você. Aí a pessoa fica recalcada. Eu não gosto disso. Sabia que eu havia umas coisas aqui que não ia atender o meu coração. Eu estou num nível acima. Não estou aqui para poder ouvir isso. Irmão, baixa a bolinha, desce do salto. Olha. Desce do salto. Mete a cara no pó.
Mete a cara no pó e fala assim: Jesus, eu quero essa bênção aí, recalcada mesmo, eu quero usar de violência. Violência o quê? Para poder mover. O que está? E querido, as coisas rígidas, quanto mais rígidas estiver, maior necessitará de violência. O mundo que está aí fora, você acha que ele vai mudar como? Cantando? Vindo para a igreja, todo mundo bonitinho? Não. A gente vai usar de violência. Violência na intercessão. Deus vai te tomar para você orar pelo encapetado, pelo gadareno da tua rua. Quando você começar a interceder, você vai falar assim: em nome de Jesus, eu vou vencer esse demônio e Deus vai dar vitória, porque Deus é comigo. Todo dia eu estava tendo um sonho, eu contei lá na igreja. Não tendo um sonho não, um pesadelo, uma desgraça. Estou eu lá no pesadelo, aquele negócio todo, aí fui para um lugar, vou contar rápido. Um lugar, tal, estou lá. De repente, aquele negócio fica pesadão pra caramba. Eu falei: caramba, irmão, que negócio doido é esse? Aí, de repente, um grupo de pessoas começou a me envolver. Várias meninas querendo dançar, aqueles beijos bonitos, não sei o que, estava lá. Mas estava lá. Aí, daqui a pouco, está olhando aquele negócio, querendo jogar um charme para cima de mim. Eu sei que eu sou lindão, mas... eu comecei a olhar no sonho, falei: Jesus, esse negócio não está certo não. Me tiraram lá daquele lugar lá esquisito lá e me trouxeram para aqui, para poder aliviar o peso, a angústia do meu coração. Falei: mas isso daqui está errado. Várias luzes piscando, lugar bonito e tal. Falei: não, esse negócio está errado, esse negócio está errado. E as meninas para o meu lado querendo: não, tem alguma coisa errada aqui. Não. E aquele ambiente, eu falei assim: Jesus, se o Senhor não está aqui no sonho, me tira desse lugar agora, em nome de Jesus. Na hora que eu falei em nome de Jesus, senti uma mão passando atrás das minhas costas. Era a mão de quem? A mão da Andréia. A mão da Andréia virou a mão de Deus purinha na hora. Aí ela passou a mão assim, meu coração saltitando assim, né, aquela taquicardia, e eu desesperado, acordei. Aí ela, o que foi, irmão? O que foi? Eu falei: eu estava sonhando aqui, você estava sonhando. Aí ela falou assim: você estava se debatendo aí, você estava se mexendo, acho que até barulho eu estava fazendo. Irmãos, vocês estão achando que a obra de Deus é feita chupando chiclete? Vocês acham que a obra de Deus é feita com musicazinha, cantando? Quem precisa cantar, irmão, de louvor, não é a gente não, não é Deus não. Quem precisa de louvor é a gente. Quem precisa de adoração não é Deus não. Deus já tem seres que não tem pecado, não é encardido igual a gente lá adorando Ele de noite. A gente encardido, imperfeito, não é? Nebuloso, igual a gente. Quem precisa adorar é a gente. Quem precisa louvar é a gente. Quando você louva, você não está fazendo um favor para Deus. Quando você adora, você não está fazendo algo para Deus. Você está fazendo é para você, eu estou fazendo para mim. Por quê? Aí vem os caras de paisagem. Maluca também. Quando você adora, quando você louva, você está fazendo bem para você, sabe por quê? Por quê? Deus habita em meus louvores do seu povo. Quando você está louvando, quando você está adorando, junto com essa pessoa que está aqui, Deus fala: opa, tem um povo lá embaixo adorando. Miguel, Gabriel, sei lá, quem vai lá. Desce todo mundo e Deus junto, o Espírito Santo começa a se mover no meio da igreja. E aí quem quer, recebe. Quem não quer, faz cara de passagem, vai para casa pior do que quando chegou. Quem quer, recebe força, poder, para poder, está rígido, está duro, mas eu tenho força e ela vem do Senhor. Quem é este incircunciso para poder afrontar o exército de Deus vivo? Aqui tem 5 pedrinhas e tem uma força que não é minha, mas vem do alto. Vai cair e eu vou colocar a cabeça na bandeja e o meu povo vai celebrar o nome do Senhor.
Agora, carinha de paisagem, está me perseguindo lá no trabalho. O que é isso daqui? Sabe não? Vocês não sabem? Vamos orar aqui para Deus revelar. Rabinho entre as pernas. Está me perseguindo no trabalho. Me amaldiçoaram. Tem capiroto que vai cair, tem capiroto que vai retroceder, tem capiroto que vai cair, vai cair. Eu sei em quem tenho crido. Você sabe? Sabe? Recalcada. Violência. Quanto mais duro tiver, mentalidade próspera. Deus me criou não é para poder viver nesse marasmo, não é para viver diante das adversidades. Deus me criou para poder transpor as adversidades. Se elas não caírem, eu vou quebrar tudo, porque o Senhor me garante a vitória. Será que a gente crê mesmo nesse Deus? Para terminar, eu vou dizer o seguinte. Gente, daqui a pouco vem pastor Isaac Júnior, já está entre nós. Beijo, mano. Tamo junto. Junto com o Caio. Daqui a pouco vem apóstolo Adão aí, ó. Daqui a pouco, esse negócio de lançar livro, isso é para fraco. A gente vai consagrar o livro, é isso? Lógico que a gente lança, para a gente poder tocar. Mas a prioridade não é lançar. A prioridade é, Pai, estou devolvendo aquilo que o Senhor me deu. Nós precisamos entender que talvez o movimento de violência mais empenhado por Jesus foi no Getsemane e no Tetelestai. Está consumado. Eu comecei falando sobre imitar a Deus. Foi ou não foi? Comecei falando sobre a orientação de Jesus para a gente, em última análise, colocar em prática a misericórdia do Pai. E o que Jesus estava fazendo no Getsemane, se não praticando misericórdia para conosco? O que Jesus estava fazendo na cruz, derramando o seu sangue, se não demonstrando de uma maneira prática misericórdia sobre a nossa vida? Nós não merecíamos a sua vida, nós não merecemos o seu sangue derramado, mas Ele foi e Ele mostrou: se tiver que ser violento, eu vou ser violento, independente se seja com as trevas ou para comigo mesmo como ser humano. O que Deus quiser, eu oferecerei. Você não entendeu? O que Deus quiser, sendo violento com o maligno ou comigo mesmo, eu oferecerei. Suando gotas como de sangue, derramando sangue, sabe, sangue sem pecado, para que nós pudéssemos viver a sua vida. Você está disposto a oferecer a sua vida pelos ingratos? Está disposto a fazer e praticar esse nível de misericórdia? Está disposto a oferecer a tua vida aos ímpios, aqueles que agora estão bebendo, fumando, usando de sarcasmo contra a nossa vida, contra a nossa maneira de crer? Você está disposto a fazer isso? Pergunte para essa pessoa que está do seu lado: você está disposto a entregar a sua vida? Lá na igreja, eu comentei outro dia, e comentei com o pastor Isaac. Foi um missionário lá na igreja, um missionário de Burkina Faso. É um país da África do Sul. País da onde? E lá é o seguinte, ele conseguiu uma igreja lá, ele deu um testemunho algum tempo atrás, tinha mais ou menos umas 70 pessoas. E aí entraram lá e mataram. Está sendo gravado, não está? Tá? Entraram lá, mataram todos os homens. Porque tem um tipo de religião aí que quando você aceita e assume ela como sua prática religiosa, uma das primeiras coisas que se faz para ingressar, ou seja, é a aula de batismo, é como decapitar um cristão, como cortar a cabeça de um cristão. Entraram nessa comunidade, mataram todos os homens e todas as mulheres, ficaram viúvas e os filhos órfãos. E ele esteve lá na igreja, falando lá. E ele voltou para Burkina Faso, e agora chegou a notícia lá, de que pegaram um cristão, bateram nele e o mataram.
Acho que decapitaram, me recordo agora. Cortaram a cabeça dele. Pegaram o menino, o filho e a menina. Bateram tanto, que eles ficaram cegos. E eles ficaram cegos não é porque estava roubando, não é porque estava traficando, não é porque estava desobedecendo pai e mãe, não é porque estava falando mentira. Eles ficaram cegos e perderam o pai. Simplesmente por dizer: Jesus Cristo, Ele é o meu Senhor e o meu Salvador. Aquele homem perdeu a vida para que eu pudesse estar contando isso daqui para vocês hoje. E muitas outras pessoas, aqueles homens perderam a vida, aquelas crianças ficaram órfãos, para que nós possamos compreender que tem gente ainda hoje entregando a vida de uma maneira prática, de uma maneira real, para que o Evangelho de Deus seja pregado através daqueles que ainda permanecem na face dessa terra. Até quando nós vamos deixar de ser a referência? Até quando nós vamos deixar de imitar quem é Jesus? Exercendo misericórdia sobre aqueles que necessitam de uma palavra de amor, de carinho e de bondade. Nós chegamos um tempo, e aqui eu digo a respeito do sofá, onde eu creio que é preciso formatar, configurar e estabelecer uma nova espiritualidade em meio à nossa geração. Deus está querendo descer com uma nova espiritualidade para a nossa geração. Aonde os altares não sejam ocupados por coaches. Coach fica dando palestra fora do culto. Culto é lugar de profeta assumir o altar. Altar é lugar de se pregar a palavra de Deus. E se está errado, tem que falar, está errado. Esse negocinho de palavrinha, você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer se você estiver no centro da vontade de Deus. Se não tiver, é fogo do inferno que espera por mim e por você. Mas Deus nos chamou para nós sermos referências, para nós, de uma maneira prática, manifestarmos a misericórdia e para nós sermos bondosos com os ingratos, com os ímpios, com os mentirosos, vivendo a nossa vida imitando Jesus. Você consegue ver Jesus na vida dessa pessoa que está ao seu lado? Consegue ver? Amém? Então fique em pé. Todos nós temos um nível de misericórdia que nós podemos estender a nossa mão para oferecer. Deu para pegar? Todos nós temos um nível de misericórdia que nos leva a imitar a Deus, que nós podemos estender a nossa mão e oferecer. Aquele cristão que foi morto, eu acredito que eu talvez não tenha esse nível de misericórdia e uma intensidade tamanha de imitar a Deus a ponto talvez de perder a minha vida declarando que Jesus é o meu Senhor e Salvador. Eu não sei se eu tenho. Acredito que você também não sabe se tem, porque a gente só vai saber se tem quando é na hora. É na hora. Mas uma coisa nós precisamos compreender, que todos nós temos um nível de misericórdia, uma maneira de imitar a Jesus em nossa vida. Para que isso aconteça, nós precisamos entender que mentalidade próspera, isso daí é algo presente na vida dos filhos de Deus. Desejo de abençoar, desejo de ganhar vidas, desejo de ver o reino de Deus se espalhar na terra. Nós precisamos compreender que a medida recalcada traz menção à mente próspera, a lidar com resistências e superá-las, e lidar com violência diante daquilo que impede o reino de Deus de se tornar algo palpável. Nosso Brasil precisa muito de Jesus. As nossas igrejas precisam muito de Jesus. Esse dia hoje é um dia célebre, irmãos.
Jesus disse: onde estiver 2 ou 3, Ele disse: ali eu vou estar. Olha quantos tem aqui. Será que Ele está aqui? Quem crê que Jesus está aqui? Vamos melhorar isso daí? Ele está aqui? O que você está fazendo com a presença dEle? O que você está fazendo com a presença de Jesus? A moça que estava ministrando aqui falou no momento da ministração: o Senhor tem um relacionamento para nos dar a Ele. O Senhor quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele. Ele está aqui. O que Ele pode fazer? Tudo. Você está esperando alguém te dar oportunidade para você orar? Você está esperando alguém te dar oportunidade para você falar? Para você ser usado por Ele? O que você está fazendo com a presença de Jesus? Feche seus olhos. Se coloca diante dEle.